Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês nesse novo vídeo do canal e nós estaremos dando continuidade ao estudo de Gálatas. Estamos quase chegando ao final dessa grande jornada que são as cartas de Paulo aos Gálatas. Bom, nós queremos pedir a você que se inscreva também no canal, que dê o seu like, que faça seu comentário, para que o YouTube nos ajude a impulsionar esses vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você está sendo alcançado agora, porque o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas, para ajudar as pessoas. Esse canal tem esse objetivo de ajudar você, e sempre será assim, né, Aline? É isso aí. Oi, gente, super feliz, emocionada, como sempre, de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Estudos tão gloriosos, tão profundos, tão verdadeiros, o verdadeiro evangelho purinho, aquele que salva, aquele que Deus instituiu, o único meio que Deus instituiu para salvar, e nada melhor do que essa epístola de Gálatas, né, escrita pelo apóstolo Paulo, onde a gente vem aí acompanhando toda a trajetória dele, dessa defesa tão profunda do evangelho contra os judaizantes, contra o falso evangelho, contra o outro evangelho, né, o falso, aquele que não salva, ao contrário, aquele que ilude as pessoas, aquele que coloca fardos pesados em cima das pessoas e que faz as pessoas se afastarem cada vez mais de Deus, se é que se pode falar assim, né? Porque as pessoas já nasceram totalmente separadas de Deus, totalmente afastadas. E o que o falso evangelho faz é impedir que elas se aproximem de Deus. Não é nem afastar mais, porque é impossível poder afastar um morto espiritualmente mais de Deus. Mas o falso evangelho, esse contra o que Paulo lutava, ele impede as pessoas de se aproximarem, de se reconciliarem de Deus através do nosso Senhor Jesus. Por isso, Jesus uma vez, lembrei agora, Jesus falou uma vez assim, né? Fariseus hipócritas que não entram e não deixam os outros entrarem, né? Então, eles estão mortos, separados e querem fazer com que as pessoas continuem também mortas e separadas de Deus. E é por isso que a gente está aqui no nosso canal, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais deste estudo bíblico da Carta de Gálatas, que, como eu gosto de dizer, é a carta mais difícil de se ensinar. Exatamente. Paulo, ele fala, anteriormente nós falamos sobre os frutos da carne. Todos aqueles que não nasceram de Deus carregam em si a natureza pecaminosa, a natureza carnal, e esses são os resultados de uma natureza carnal. Esses frutos que ele vem listando aí nos versículos anteriores. E nós vamos dar agora continuidade falando sobre os frutos do Espírito, que todos aqueles que são de Deus possuem em si esses frutos do Espírito. Então, você pode acompanhar conosco agora no livro de Gálatas, no capítulo 5, né, no versículo 22. Você pode ter aí a sua Bíblia, fazer as suas anotações. Nós temos aqui a nossa Bíblia, as nossas anotações, porque é um estudo, né, Aline? É importante que você anote, que você preste atenção agora, que você se desligue de tudo aí agora. Se tem uma televisão ligada, você pode desligar a televisão. Se o teu celular está aí perto, se desligue agora de tudo para que você possa compreender de fato esses ensinamentos que eles são de suma importância vital para as nossas vidas. Então eu peço a você que agora acompanhe esses estudos, essa leitura do livro de Gálatas. Então a Aline vai começar, vai ler todos aqui os versículos, e depois nós vamos explicar, falar versículo por versículo. Sempre aquela Recapitulação. Rápida, né? O último vídeo nós vimos aí Paulo falando, né, como o Anderson disse, das obras da carne, né? E é bem legal a gente fazer essa divisão. Paulo usou a palavra obras da carne, e agora ele usa o fruto do Espírito, né? Existe uma grande diferença entre obra e fruto, né? Mas enfim, é um detalhe importante, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso daqui para frente.
Mas lembra que a gente estudou que Paulo fez uma afirmação ali no versículo 16, quando ele diz: andai no Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Ou seja, quando a pessoa anda no Espírito, guiada, controlada, como a gente viu, né, cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, ela não vai pecar. Ou pelo menos vai pecar menos, né? Ou pelo menos vai pecar menos, mas lógico, o objetivo da salvação, o objetivo, o propósito da morte de Cristo na cruz é que nós venhamos a nos tornar a imagem do nosso Senhor Jesus, e vamos falar disso muito hoje, com o fruto do Espírito. Então, o propósito é que nós venhamos viver em santidade e nos tornar cada dia mais santos, né? Através do poder do Espírito. Então, Paulo afirmou, se vocês andarem no Espírito, vocês não vão pecar. Vocês vão conseguir resistir as vontades e desejos da carne. Então, ele vem e fala, olha só, se vocês não andarem no Espírito, e lembrando, né, que ele está falando aqui com cristãos, porque só quem pode andar no Espírito são filhos de Deus, né? Então, aqui supõe que ele está falando, logicamente, sempre tem os incrédulos, aqui havia falsos crentes, aqui havia judaizantes, aqui havia falsos mestres, falsos profetas, mas aqui havia principalmente cristãos que Paulo estava exortando. Então, se a gente andar no Espírito, então a gente vai pecar menos. Então, Paulo vem e dá ali todo aquilo que a gente falou sobre essas obras da carne, que a gente não vai entrar mais em detalhes. Se vocês não acompanharam o vídeo anterior, volta lá e assiste. E hoje a gente começa então aqui no versículo 22 do capítulo 5, mas Paulo vem e diz assim, lembrando que ele diz, todos os que praticam as obras, os hechos, os feitos, a vontade da carne, não serão salvos, não herdarão o reino de Deus. Aí ele vem com um mas, porém, o fruto do Espírito, aí eu vou ler e a gente volta a explicar, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Lemos todo o texto para vocês ir se familiarizando, mas agora a gente vem, como sempre, com a explicação. E eu acredito, amor, que é importante a gente já começar explicando, falando o que é o fruto do Espírito, né? Porque as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito, como a gente sempre falou, é um só. Né? É um fruto com várias características, né? Então, o que é o fruto do Espírito? É um conjunto de virtudes que se desenvolvem dentro de um filho de Deus. O fruto do Espírito são virtudes nos dadas por Deus através do Espírito Santo que vão se desenvolvendo desde o dia do novo nascimento na caminhada de um filho de Deus, na caminhada de um cristão, né? Que faz com que nós venhamos viver em santidade e nos parecer mais a Cristo. Isso é o fruto do Espírito. Então, é sempre bom a gente fazer aqui um paralelo, amor, porque às vezes as pessoas confundem muito o dom do Espírito com o fruto do Espírito, né? Porque o Espírito Santo, nos filhos de Deus, ele tanto nos capacita com dons, né? Dons que são usados em função da igreja, em função dos irmãos, e ele nos dá estas virtudes, essas características que vão se desenvolvendo no decorrer da nossa caminhada da fé, que é o fruto do Espírito, esses que a gente leu, e vamos falar um pouquinho de cada um. Mas é importante de fazer a diferença. Por quê? Porque dons, às vezes,
tu tem um dom e eu tenho outro. Às vezes tem um filho de Deus, todo filho de Deus tem um dom. Porque nenhum filho de Deus é inútil, né? Deus tem um corpo perfeito, assim como no nosso organismo, tudo funciona em perfeita harmonia. Dentro do corpo de Cristo, que são dos cristãos, todo mundo tem o dom para cooperar. Ainda que seja um fiozinho de cabelo, aquela pessoa vai cooperar como a igreja. Isso são os dons. Então eu posso ter 1, 2, 3, 5. O Anderson pode ter 1, 2, não sei. Mas pelo menos um vai ter. Agora, o fruto é algo que todo filho de Deus tem. E é completo. É completo. Claro, é como a gente falou, são virtudes que vão se desenvolvendo com o Espírito, mas como é o propósito, é muito legal. Porque como o propósito da salvação é que nós venhamos nos parecer mais a Cristo, e isso aqui são as características de Cristo. Quando a gente vê ali as virtudes do Espírito, a gente vê que isso aqui são as características de Cristo. Qual é o propósito da salvação? Que nos tornemos igual ao nosso Senhor, nosso irmão mais velho. Então é impossível que um filho, um irmãozinho mais novo de Jesus, não tenha alguma das características dele, né? E esse é o propósito de Deus desde o princípio, né? Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir até o fim. Ou seja, até o fim da nossa caminhada, todo esse fruto vai ser completo, pleno, exatamente igual ao de Cristo. Então, isso é o fruto do Espírito, as características de Cristo. Olha que legal, gente. As características do nosso Senhor desenvolvendo dentro da gente. O Espírito Santo trabalhando, desenvolvendo isso todos os dias. E claro, ele vai trabalhar do jeito que ele quiser. E para desenvolver alguns desses frutinhos aqui, às vezes, ó, é uns puxãozinhos de orelha, né? Sim, Paulo, ele está sendo bem específico, dizendo o fruto do Espírito, porque são essas atitudes piedosas, né? Ver que todas essas características têm a ver com a piedade. Então, são atitudes piedosas que caracterizam a vida somente daqueles que nasceram de Deus, daqueles que pertencem a Deus e possuem o Espírito de Deus. Porque, por exemplo, eu, né, você, aqui, a Aline, nós temos o Espírito Santo, nós fomos gerados por Deus. Então, nós possuímos essas 9 características. Entenda isso. O Espírito Santo que está em nós produz o fruto que consiste de 9 características, né? As quais elas estão juntas, elas estão ligadas umas às outras. Não é separado. Você, por exemplo, não pode comprar uma laranja e dizer assim, olha, eu quero a laranja, mas não quero a vitamina C. Não, tudo está incluído ali. Você vai comer a laranja e você obrigatoriamente vai absorver a vitamina C. Então, nesse fruto do Espírito Santo, todas essas características estão incluídas, estão ali embutidas no fruto do Espírito. Por isso são as 9 virtudes, características do Espírito Santo. Não tem como a pessoa dizer, eu sou de Deus, mas eu não tenho uma das características. Olha, eu sou de Deus, mas eu não tenho 2. Não, ou tem todas, ou não tem. Ou ela tem as 9 características do Espírito Santo, ou ela não tem o Espírito Santo, né? Por isso, todos aqueles que pertencem a Deus possuem essas características. E nós vamos começar aí com a característica mais polêmica, né? que é o amor, né? Mas só antes um pouquinho, eu queria, né? É muito importante, né, a gente sempre explicar que quando a gente nasce de novo, a gente já não nasce adulto, a gente não nasce adulto, a gente nasce bebê, tanto fisicamente, né, que a gente nasceu dos nossos pais, como espiritualmente. Nós nascemos bebezinhos, então às vezes falta ali alguma coisinha, ou melhor, temos, mas não está desenvolvida, né? Nascemos, tu nasce com as pernas, mas as pernas de um bebê não é fortalecida, não é 100% fortalecida, com músculo, enfim, dá para entender, né, o exemplo? Ela se desenvolve. Então, ela se desenvolve, e é exatamente esse o papel do Espírito Santo, porque o fruto é dele.
O fruto é dele. Então, quando ele entra na nossa vida, no dia da regeneração, do novo nascimento, ele entra com o fruto completo. Mas esse fruto, ele vai começar a desenvolver a partir do dia do novo nascimento. Ele vai começar a desenvolver... Não somos nós que produzimos o fruto. Exato. É o Espírito Santo, né, que produz esse fruto e com ele estão as características. E eles vão se desenvolvendo dia após dia, né? Essa é a função do Espírito Santo. E como que ele vai fazer isso? Como esse fruto vai desenvolvendo na vida de um cristão? Através da obediência. Sim. Através da obediência à palavra de Deus. Porque quando eu tenho um pai, se supõe que eu vou obedecer ao meu pai. Né? E isso só um filho de Deus pode fazer. E isso é já o Espírito Santo nos capacitando a isso, a obedecer a Deus, em primeiro lugar, a olhar para Deus, olhar para a cruz e obedecer. E quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, e para obedecer eu tenho que conhecer, né? Porque eu só posso fazer algo que eu conheço. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, que é a meditação, então mais entendimento eu vou tendo, né, do que a Bíblia, da história da Bíblia, do Evangelho, que o Evangelho ensina, então mais eu vou obedecer. E nisso o Espírito Santo está trabalhando em mim para que essas novas virtudes, que são as mesmas que estão no nosso irmão mais velho, Cristo, vão se desenvolvendo na nossa vida, no decorrer do nosso caminho, da nossa santificação, até o último dia da nossa vida nessa terra. E esse é o papel do Espírito Santo. Então, lógico que com a nossa obediência, né? O Espírito Santo, agora eu estou viva, eu posso obedecer, né? Então, eu não vou ficar esperando, o Espírito Santo vai me santificar. É importante lembrar que a gente está com vídeos de santificação lá no canal O Fundamento, para vocês entenderem isso com mais detalhe. Filho de Deus não fica de braços cruzados esperando se tornar santo, não. O Espírito Santo vai trabalhar, mas quem vai meditar sou eu, quem vai orar sou eu, quem vai se esforçar sou eu. E sempre lembrando que tem umas virtudinhas dessas aqui, que muitas vezes a gente tem que batalhar muito mais, né? Não é o espírito limitando contra a carne? Não é o que a gente estudou no vídeo anterior? O espírito limitando para a gente fazer o bem e a carne dizendo não faz e vice-versa. Então, tem virtudes essas aqui que se tornam muito mais difíceis para a gente praticar. Mas aí entra novamente o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais eu conheço o meu Pai, mais eu quero me parecer a Ele, mais eu quero agradar. Então aí entra a obediência, né? Posso ler então aqui? Sim. Então vamos lá, então vamos falar. Então, mas o fruto do Espírito é o amor. Quer começar a falar, amor, sobre o amor? Então vai lá. Esse amor ele não se refere ao amor dos laços familiares, né? Esse amor que o mundo prega, que os filmes pregam. Inclusive, nós temos aí um quadro político que prega isso. O amor venceu, né? Então você veja que não é esse amor pregado no mundo pelas religiões, não é esse amor fajuto, mas o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui, o amor voluntário, né? O amor altruísta, o amor que se importa com o próximo, como nos versículos anteriores ele fala sobre essa lei que se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Então você veja que não é o amor que nós ouvimos falar por aí, esse amor mentiroso, esse amor enganoso que existe no mundo entre as pessoas, o amor falso, né? O amor que trai, o amor que mata. Em nome do amor, muitos matam, né? Em nome desse amor, muitos cometem homicídio e muitas outras coisas. Em nome do amor. E não é esse amor que o apóstolo Paulo está falando, não. Mas o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor verdadeiro, legítimo, que é o amor de Deus. Né? Por isso que o falso evangelho, ele sempre prega esse amor em fazer obras. Olha, para alcançar a tua salvação, você tem que fazer obras. Então Deus está salvando porque eu fiz alguma coisa boa? Então não seria um amor genuíno, né? Porque Deus está me salvando porque eu fiz alguma obra, ou porque fizemos algumas coisas boas, ou caridades, ou cumprimos
regras de uma religião, de uma igreja, ou normas, então já não seria ali um amor legítimo. Concorda comigo? É que assim, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabia que dá para falsificar os frutos do Espírito? Aham. Tem gente que fala, né? Dom dá para falsificar, porque o diabo também faz milagres, né? Então, os falsos profetas, guiados pelo seu pai, que é o Satanás, também faz milagres. Mas e se eu falava? E daí todo mundo diz, não, mas o fruto não tem como falsificar. Quem falou? Quem falou que não dá para falsificar fruto? Como que não dá para falsificar o amor? Claro que dá. Como que tu acabou de falar, um amor fingido, um amor interesseiro, um amor que sempre faz algo esperando algo em troca. Isso é falsificar o fruto do Espírito. Não é o amor puro e singelo que tu falou, que se resume em uma única palavra. O que está escrito lá em João 3,16? Quem sabe de cor aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu. Isso o falso evangelho e os falsos crentes não podem falsificar, o dar. Não. O verdadeiro amor, esse amor aqui que Paulo está falando, que é fruto, que é característica do nosso Senhor e que tem que estar forçosamente na vida de um cristão, ou melhor, forçosamente é maneira de expressar, mas naturalmente, né? Forçosamente porque o Espírito vem e traz ele junto, né? Então se desenvolve, mas ele tem que estar constantemente, ou forçosamente, porque é um dom do Espírito, mas em constante desenvolvimento, e naturalmente é o amor que se resume em dar. Não foi isso que o nosso Deus fez? Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? Não foi isso que esses discípulos, e Paulo, e Pedro, e todas as pessoas, verdadeiros cristãos da igreja primitiva, fizeram? Dar suas vidas? Dar o seu tempo em favor do nosso Deus, em De favor graça, do nosso né? Senhor? Sim, Exato. sem cobrar. Sem cobrar, ao contrário, por amor e gratidão. Amar de graça. Exato. Esse é o amor verdadeiro, né? O amor voluntário. Não é o amor que está ligado à atração física, né? O amor à primeira vista, que muitos falam aí, o amor que está ligado, como falamos aqui, a um laço familiar, a uma afeição emocional. Não, mas o amor genuíno, o amor verdadeiro. E o próprio apóstolo Paulo fala desse amor, ele diz lá, o amor não se conduz inconvenientemente, né? O amor não procura os seus próprios interesses. O amor de Deus. O amor não se exaspera, né? O amor não fica exasperado. Ele não é odioso. O amor não se ressente do mal, né? Coloca duas pessoas supostamente cristãs, né? Como a gente estava falando, de falsificar o fruto do Espírito. Agora vocês sabem, e a gente vai falar um por um. Falsificar o fruto do Espírito. É possível fazer isso. É possível. Coloca duas pessoas, uma do lado da outra, supostamente cristãs, crentes, evangélicas, gospel, o que for, o nome que dá, que vocês quiserem dar. E aí tu vai dizer, uma vai dizer, eu amo a Deus, a outra também vai dizer que ama a Deus, eu amo o próximo, eu amo o próximo. Uma vai dizer, eu obedeço, eu vou numa igreja, eu vou numa instituição, eu faço parte de um grupo, eu tenho um título, eu também, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora, chega no dar. E a gente não tá falando aqui de dar dinheiro não, tá? Nada disso, nada disso. Agora, quando é dar uma adoração verdadeira a Deus, dar um louvor verdadeiro a Deus, dar um tempo de qualidade a Deus e ao próximo, né? Sempre. Quando tu fala a Deus, é a mesma coisa que tu tá falando ao próximo. Mas então, quando tu coloca essas duas pessoas, supostamente duas cristãs, as duas exatamente igual, não tem como distinguir, porque sim se pode falsificar o fruto do Espírito, que é o amor, com um amor fingido, um amor falso, um amor de aparência, um amor de suposta santidade, mas quando tu toca no âmago
do dar, que é a característica do Espírito, esta só o Filho de Deus tem. O falso filho, o falso crente não vai conseguir falsificar. Por quê? Porque ela nunca dá nada sem ter um interesse. Ela nunca faz nada sem esperar algo em troca, ainda que seja a gratidão. Embora quem recebe sempre tem que ser grato, porque essa é uma das características também de um filho de Deus. Mas agora estamos falando dos que falsificam o fruto. Então ela sempre vai fazer esperando algo em troca. Sempre, sempre, sempre. Vai ser um amor condicional. Condicional. Um filho de Deus não ama a Deus condicionalmente. Se ele for pressionado por terceiros, pelas pressões desse mundo, ele não vai ceder, porque ele está ali para entregar a vida dele por amor a Cristo. Esse é o amor que dá. É o amor que o falso evangelho não consegue falsificar. Tá dando para entender, meus amores? Então, sim, se pode falsificar. E tu vai conseguir identificar quem é filho de Deus e quem não é pelo dar. De todas essas características que a gente falou. Dá o seu tempo, dá o seu interesse, dá a sua atenção, dá o seu louvor verdadeiro. Isso um falso crente nunca, jamais vai fazer. E ainda que ele aparentemente faça, sempre vai ser por um interesse. Não, eu vou orar porque eu quero uma bênção, eu vou fazer um voto porque eu quero um milagre, eu vou jejuar porque eu quero uma resposta, eu vou ajudar o próximo porque assim as pessoas vão ver como eu sou boa. Tá dando para entender? Então, esse amor, a característica dele que não se pode falsificar é o dar por amor e gratidão, sem esperar nada em troca. Ao contrário, a gente já recebeu tudo, né? O que a gente mais quer, né? Então, esse é o amor verdadeiro, aquele que dá, aquele que realmente se entrega com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento ao seu Senhor e Salvador, né? E o próximo agora é a alegria, né? É isso mesmo? É a É isso alegria. aí, alegria ou gozo, A segunda característica aqui do Espírito Santo. E essa alegria, ela não está ligada às circunstâncias favoráveis ou não. Né? Ela não está ligada a isso. Porque todos nós estamos sujeitos a sentir uma tristeza, às vezes, pelos problemas que vivemos, pelas decepções, né? Quantas situações que vivemos, tantos percalços na vida, que nós podemos sentir uma tristeza. Mas essa alegria, que é a característica do Espírito Santo, está relacionada a isso, às circunstâncias. Eu lembro que eu passei por momentos tão difíceis, mas que lá dentro a alegria estava, porque o Espírito Santo estava ali consolando, estava ali fortalecendo. Então, porque está tudo bem comigo e com Deus, eu sou alegre, né? Eu estou feliz. Essa alegria é independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Então, a alegria que Paulo está falando aqui não é a alegria desse mundo também, que as pessoas são alegres porque ela tem muito dinheiro, tem uma condição favorável, porque estão passando momentos favoráveis e são alegres. Não é essa alegria relacionada a esse mundo ou às coisas desse mundo. Que a pessoa pode estar muito alegre durante uma noite de festa, de bebidas, de mulheres, de jogos e tudo mais, e no outro dia ela quer morrer. Ela quer tirar a própria vida, como nós já presenciamos situações assim, de pessoas que têm tudo para ser alegre e não são alegres. São infelizes, são vazias, carregam consigo um vazio existencial durante todo o tempo. E só são alegres, que é a alegria falsificada, né? Exato. Durante aquele tempo, aquele momento, aquele período ali de tempo que ela está com amizade, ou com um namorado, ou com alguém, mas na verdade ela não tem alegria em si. Então a alegria dela está relacionada às coisas do mundo, é alegria passageira, não é alegria verdadeira. Né? A falsificação do gozo, da alegria, é a alegria emotiva, né? Aquela alegria momentânea, né? Se pode falsificar o fruto, né, do gozo e da alegria através de situações legais, boas, em que a pessoa tem uma alegria momentânea, né? Uma falsa felicidade.
né? Porque aconteceu alguma coisa boa, então ela se alegra, mas no outro dia já vem a má notícia, então ela já se frustra, se fecha. E isso dá para dividir até em 2 tipos de grupos. A alegria falsa, né? A falsa felicidade, tanto de incrédulos, assumidos, né? Pessoas que não têm sequer nenhum entendimento de Deus, né? Pessoas realmente... gente, quando a gente fala incrédulo, tem gente que diz, eu não gosto que fale incrédulo, porque é uma palavra muito pesada. Entenda, meus amores, parece, mas o incrédulo é aqueles que não creem em Jesus. O incrédulo é aqueles que não seguem a Deus, que não creem em Deus de acordo com a Bíblia, né? Então, é necessário usar a palavra. Então, a gente pode até dividir todas as falsificações do fruto do Espírito, das características do Espírito, tanto dos incrédulos, digamos, os que estão por lado de fora de uma porta de uma instituição ou de uma igreja, como também os falsos crentes, né? Porque lembrando que aqui Paulo está falando com falsos crentes, pessoas nascidas de Deus e pessoas que estão ali infiltradas. Então, essas pessoas, esses falsos crentes dentro de igrejas, de instituições, elas conseguem disfarçar, falsificar o fruto do Espírito através de uma emoção. Hoje eu chorei, hoje eu me emocionei, hoje o culto estava lindo, a palavra estava linda, era o que eu precisava ouvir. Eu estava tão abatida, eu estava tão angustiada e eu ouvi uma palavra linda que tocou no meu coração. Emoção. Uma alegria emotiva. Só vai durar o momento do culto, talvez 1 ou 2 horas depois, ou até quando ela chega em casa e se dá conta da realidade de novo. Não é o gozo do Espírito que habita dentro de ti junto com o Espírito, porque o gozo do Espírito, a alegria, é do Espírito. E se o Espírito está dentro de ti, porque tu foi regenerado por ele, tu é nascido de novo, a alegria não sai quando tu te dá de cara com o teu problema. A alegria não sai quando tu te dá de cara com a tragédia, com a desgraça, com o sofrimento, com uma perda. Não sai porque tá dentro de ti. É lógico que nós temos emoções, somos de carne e osso. Cristo também teve, Cristo também se comoveu, Cristo também se emocionou, mas em nenhum momento Cristo deixou de ter o gozo e a alegria de estar sempre em comunhão com o Pai e com os irmãos. E o fruto não é do Espírito, as mesmas características e virtudes de Cristo também não estão em nós, porque esse é o propósito da salvação, que sejamos igual a Cristo. Então, no momento da dificuldade, aí a gente consegue colocar numa balança quem é filho de Deus de verdade e quem é um crente falso. O filho de Deus de verdade vem a bomba como um caminhão que bate em cima de ti, com a decepção, com o problema, com a dificuldade, com uma perda, enfim, ela vem com tudo. O teu emocional se abala, mas o teu espírito tá forte. Porque o teu espírito não saiu, ele não saiu, o Espírito Santo não sai com o problema. Ele continua ao contrário, ele tá ali te fortalecendo, te animando. Ele não é consolador? Ele é consolador nas horas de angústia, de tristeza, de dor, de perda. Ele consola. Agora, o falso crente, quando ele só chora um pouquinho, ele ora um pouquinho, fez uma oração que ele aparentemente chorou, se emocionou, é uma alegria, um gozo momentâneo. O problema vem com tudo aquela alegria, deita o cabelo, vai embora, não sobra nada. Ao contrário, a tristeza vem com muito mais força, a opressão e a depressão vem com muito mais força e joga ela no monte. Então isso é a falsificação do espírito, e não é a alegria que vem do nosso Deus, do nosso espírito. Sim, porque a alegria que o verdadeiro cristão tem, ela é permanente. Ela é baseada nas promessas de Deus, nas promessas sagradas, na eternidade que nós teremos com Ele. Então, por isso que eu dei esse exemplo. Eu passei um momento de perda, perdi o meu irmão que era o meu amigo, meu companheiro, e foi um momento difícil, foi um grande percalço, né, na minha vida. Mas naquele momento o Espírito Santo me alegrou, o Espírito Santo me confortou, o Espírito Santo ele me consolou, né? Então aquela alegria estava ali, mesmo passando por aquele momento difícil, mesmo passando
por aquela situação de tristeza, mas a alegria estava ali dentro, característica do Espírito Santo. E nós que nascemos de Deus, nós temos essa característica, que é a felicidade verdadeira, que é a alegria verdadeira. E gozamos e nos deleitamos, né, Aline, dessa alegria. Por mais que possamos passar por lutas, dificuldades, qualquer situação difícil nesse mundo, mas temos essa alegria permanente dentro de nós, né? E parecido com isso é a paz, né? Parecido com isso é a paz que vem de Deus, a paz que o verdadeiro Filho de Deus tem. Não é aquela paz que tanto o mundo, os incrédulos têm, como o falso crente tem. Porque, na verdade, não tem diferença nenhuma entre o falso crente e o incrédulo lá de fora. Eles estão no mesmo grupo, mas a nomenclatura é diferente, né? Mas a paz que o mundo dá, a paz momentânea, que é semelhante, inclusive, à alegria, é de que quando tudo está bem, né? Tudo está bem, então eu estou em paz. Vem o problema, então a paz se acabou. O verdadeiro Filho de Deus não vive com uma paz em altos e baixos. Por quê? Porque Cristo nos reconciliou com Deus. Então agora nós temos paz com Deus, em primeiro lugar. Não temos medo de perder salvação, não temos medo do inferno, não temos medo das perseguições, não temos medo das calúnias, não temos medo dos problemas, porque nós já temos a paz com Deus, já fomos salvos, somos filhos de Deus e o nosso foco não está aqui. Nosso foco está na eternidade. Então, nada abala a paz de um filho de Deus. E além de termos paz com Deus, porque tem duas pazes, né? Tem duas pazes, a paz com Deus, que foi a que Cristo conquistou na cruz, que é a reconciliação, a nossa amizade com Deus novamente, a nossa vida, né? Porque estávamos separados dele. E tem a paz de Deus, que é esse fruto que se desenvolve dentro da gente, dentro desse nosso crescimento espiritual, que essa paz, ela vai adquirindo experiência, ela vai adquirindo uma maturidade de que não importa os problemas, nós sempre vamos estar em paz dentro, em paz sabendo que Deus está no controle de tudo, cremos na soberania de Deus, então isso nos dá paz. Mas também tem que ter um cuidado, porque o falso crente, ele falsifica o dom da paz. Como? Através da acomodação. Sabe o falso crente acomodado? Que tá lá e não faz nada, que só supostamente é um crente, na verdade, inativo, né? Ele consegue disfarçar a paz. Eu tô em paz, tô esperando em Deus, eu confio em Deus, mas na verdade ele é um crente acomodado. Então isso é uma falsa paz também. Isso é uma falsa paz também. Filho de Deus não cruza braço. Filho de Deus enfrenta os problemas, mas a paz está dentro dele. Sim, essa paz ela está baseada nesse relacionamento com Deus. A segurança que nós temos em Deus. Você vê que os apóstolos, os discípulos, eles eram levados à morte, mas em paz. Né? Eles tinham paz dentro de si. Mas todos os dias eles eram entregues à morte. O próprio apóstolo Paulo ele diz isso. Todos os dias eu sou entregue à morte. Né? Mas havia essa paz dentro do apóstolo Paulo. Como existe essa paz dentro de todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que nasceram, que são os verdadeiros cristãos. Então essa paz não é relacionada a pessoa, por exemplo, que não tem problemas, né, exteriores, porque ela pode ter muitos problemas, mas está em paz. Ela pode ter muitas situações contrárias, o vento está soprando contrário, as correntes são contrárias, os problemas estão se avolumando diante dela, mas ela permanece em paz. E não quer dizer que ela está de braços cruzados. Não, ela, ao contrário. Essa paz que ela tem dentro de si a impulsiona ainda mais para lutar, para
pregar o Evangelho, para divulgar a palavra de Deus, sem medo, porque ela não tem medo das circunstâncias, medo dos problemas, ela não se intimida diante de nada, ao contrário do falso cristão que diz, não, vou ficar em paz aqui, eu vou levantar a bandeira da paz e não vou à luta, e não vou fazer o que eu devo fazer, que eu preciso fazer. Não, esse é o falso cristão, é o falso, né? Aquele que se diz cristão, mas você vê por esse fruto fajuto, ou por essa característica. Caso, às vezes o incrédulo que está lá fora, às vezes é muito mais ativo do que um hábil, né? Vai, mete a cara para enfrentar os problemas sem paz dentro, né? Porque daí mete o pé pelas mãos, faz tudo errado, explode, quebra a cara, mas pelo menos fez, né? Foi, enfrentou. O falso cristão, não, nem vou fazer nada, porque eu quero paz. Essa aí não é a paz de Deus, né? Isso aí é covardia, enfim. Mas semelhante também, né? Aí na sequência, a longanimidade, ou em algumas traduções, a paciência, que esse aí eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo cristão, né? A bendita paciência. E também é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? O fruto que vai ser desenvolvido, e a gente tem que ser sincero, para mim é o mais difícil, ter paciência com as coisas, com as pessoas, com as situações, quando tu viu, tu já falou, quando tu viu, tu já fez, e aí depois tu tem que consertar a burrada, né? Então, eu acredito que a falta de paciência, eu não estou dizendo que é justificável, tá? Ao contrário, né? Não existiu pessoa mais paciente que a própria paciência do que o nosso Senhor Jesus, né? Então, aprendei de mim que sou manso, que a paciência que ele teve, então a gente tem que seguir o exemplo dele, mas eu sei que é difícil, mas também é um fruto que tem que estar sempre em desenvolvimento, né? A gente tem que estar sempre praticando ele, e às vezes eu não estou com vontade de ter paciência, mas aí entra a obediência, né? Porque às vezes tem muito filho de Deus que diz assim, não estou sentindo de isso ou daquilo, eu não estou sentindo de ter paciência, eu não estou sentindo de fazer isso. Não é sentir, é obedecer. Lembra que a gente falou no início que o fruto do Espírito se desenvolve na gente através da obediência? A Bíblia fala que nós temos que ser pacientes. É uma característica que está dentro da gente com o Espírito. Ele não veio capengando, ele não veio faltando com a paciência. Está aqui dentro. Por mais difícil que ela seja, nós temos a obrigação de trabalhar com o Espírito para desenvolver ela. E lógico que o Espírito vai mandar aí as lutas, dificuldades, vai colocar os Jonas nos nossos barcos para a gente ter que enfrentar as dificuldades, para a gente ter que resistir e ter paciência com as situações. Mas também é um perigo, porque é um fruto que pode ser falsificado. O que tem de falso crente por aí, supostamente super paciente, mas que na verdade tem outro nome, né? Na verdade tem outro nome, né? A falsa paciência, que também é a acomodação, é o vou esperar em Deus. Vou orar para que Deus faça a vontade dele. Então ela está esperando em Deus há anos, em nome de um fruto chamado paciência, e na verdade, né, é uma acomodação, né? É uma preguiça espiritual, né? Então também pode ser falsificado. Só um filho de Deus verdadeiro desenvolve esse fruto na dependência do Espírito com muito esforço, e eu falo isso por experiência própria, mas é uma característica também que também se vê fácil, né? Porque às vezes a pessoa fala, puxa, aquele ali era uma pessoa totalmente intolerante, impaciente, não tinha paciência com nada, não respeitava nada, olha como mudou, né? Então, também é o mais difícil, mas também é o que mais se vê. E essa longanimidade aqui, essa característica do Espírito Santo não tem nada a ver com isso, né? Mas sim com a paciência, que é uma habilidade
da pessoa ela suportar as aflições também, suportar as injustiças ali, que são causadas por outros, né? Que é uma aflição. Quanta injustiça nós sofremos por parte de outras pessoas e temos que suportar isso. E temos que ter essa habilidade para suportar essa injustiça afligida que sofremos por parte de muitas pessoas. E aí, se nós temos então o Espírito Santo, nós temos essa característica e essa habilidade para suportar isso, para suportar as situações dolorosas, né? Para suportar as aflições. Essa é a verdadeira longanimidade. E se tem alguém que tem que suportar esse tipo de coisa, é o verdadeiro cristão nesse mundo, porque ele sim vai sofrer as aflições, vai sofrer as injustiças por parte de outras pessoas, como nós sofremos por conta de pregar o verdadeiro evangelho, e somos considerados a escória desse mundo. E graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por causa disso. Mas temos que suportar tudo isso. Nós temos que suportar, nós temos essa habilidade, cada dia vamos desenvolvendo mais, né? Essa longanimidade, essa paciência. Uma característica, nada fácil, mas como não é a gente que produz, é o Espírito Santo, então a gente se coloca à disposição dele, né, na dependência dele para que esse fruto venha se desenvolver. E lógico, quem vai passar pela situação vai ser nós. Lembrando o contexto que a gente viu no vídeo anterior. O Espírito sempre vai estar limitando contra a carne e a carne sempre vai estar limitando com o Espírito. As circunstâncias vão surgir, a influência satânica vai se levantar. O homem pecaminoso, o homem caído vai se levantar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agir da mesma forma que eles? Em desespero, em agressões, em ataques, violência, enfim, vamos agir conforme o mundo ou vamos agir conforme agiria um verdadeiro filho de Deus? Como deve agir um filho de Deus? Como Cristo agiu? Né, atuando da maneira correta, fazendo o que tem que se falar, dizendo o que tem que se dizer. Então, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa reação? Né? Então, aí entra essa paciência. E não vai ser fácil. As circunstâncias que vão surgir vão ser cruéis, vão ser ruins, vão ser pressões, opressões que vão vir de todos os lados, de fora, de dentro, do lado, né, de pessoas próximas, decepções, enfim, o que seja, o próprio Satanás enviando seus anjos para atormentar, enfim, vai vir de todas as maneiras. Mas aquele que é nascido de Deus tem dentro de si, isso é uma afirmação, tem dentro de si a paz de Deus, a alegria de Deus e a paciência de Deus. E a gente pode conseguir vencer. A carne vai querer limitar contra o espírito, vai querer dizer, vai, rebate, vai, faz igual, vai, não fica por baixo, vai, discute, me fugiu a palavra. Mas enfim, bate de frente, te defende, te justifica. Mas o Filho de Deus sabe que esse não é um comportamento correto. O Filho de Deus sabe que não. E a gente tem que se colocar no nosso lugar. Claro, não vamos ser pessoas acomodadas, como a gente já falou, né? Pessoas inativas, pessoas de braços cruzados, mas vamos fazer tudo para a glória de Deus, para não dar mau testemunho. Porque como a gente tem visto, não sei, crentes verdadeiros ou crentes falsos, mas dando mau testemunho por aí. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem essa característica. Ela é longânima, né? Paciente. Ela é paciente, ela tem essa habilidade de ser paciente, de suportar as irritações, né? Suportar as coisas que são dolorosas, né? Então, essa é a habilidade que todo cristão tem. Ó, eu vou falar por mim. Essa habilidade minha, não posso dizer que eu sou muito hábil. A habilidade é quando tu tem, assim, uma facilidade
com aquilo e tu lida com aquilo de uma maneira que tu tira de letra. Eu não tenho. Mas você só Mas, vai usar essa habilidade quando você passar por essas situações. sim, Quando você é nascido de Deus. Né? A gente já enfrentou tu situações aprende, né? que a gente falou assim, não, isso eu não vou resolver hoje. Porque hoje não dá para resolver. Hoje eu vou tomar uma atitude errada. Vou falar coisas que não deveria. Então, não, hoje eu não resolvo isso. Vamos esperar. A gente tem essa habilidade, está dentro de nós. Quem é de Deus tem habilidade. Quem é de Deus tem as características. E vai precisar, em algum momento, usar essas características. Porque está dentro dela. Como eu falei antes, não tem como você comprar uma fruta e separada da vitamina. É impossível. Assim também aquele que tem o Espírito Santo, que é nascido de Deus, tem dentro de si essas características, as 9 características. Elas vão se aperfeiçoando, né? É assim, eu tenho muito mais facilidade para outros dons, não tenho tanto com a paciência. Eu não sei se mais alguém se identifica, mas eu sei que está aqui dentro e que quando surgem as situações eu tenho que me virar. Com a ajuda do Espírito Santo, eu não estou sozinha. E é tão legal quando a gente vê o Espírito Santo ali te exortando, te corrigindo, te ensinando, te mostrando. E isso é muito legal, porque tu vê o quanto Deus cuida da gente. Né? O quanto Deus... Poxa, porque o dia que o Espírito Santo parar de te falar, o dia que o Espírito Santo parar de te corrigir, cuidado, não age assim, não fala assim, não faz assim. O dia que o Espírito Santo parar de falar, aí a gente está correndo perigo, não de perder salvação, mas de comunhão. Então, agora, enquanto o Espírito Santo tá ali te moldando, às vezes dói, às vezes machuca, e às vezes o próprio Deus permite situações para te habilitar, né? Para te habilitar. E geralmente, meus amores, eu não sei se alguém aí se identifica, mas geralmente naquilo que é mais difícil é aquilo que sempre tá te perseguindo. Então, isso é um sinal de Deus trabalhando em ti. Só que, claro, isso não nos dá uma justificativa, assim como todo o livro de Gálatas a gente está falando que não, a graça de Deus não é uma justificativa para pecar. Eu também não posso me esconder atrás de, não tenho tanta facilidade com esse fruto, então eu vou me esconder disso. Não, nada disso. Né? Então a gente tem que ser humilde para saber onde o nosso sapato aperta mais, e isso nos faz nos render muito mais aos pés do Senhor. Isso faz a gente ser muito mais dependente, dizer, Senhor, eu preciso de ti, como eu ajo nessa situação, e isso que é legal. Aí o teu pai vai lá e diz, então faz assim. E daí tu vai lá e tu faz, e daí tu consegue fazer, porque agora tu te tornou capaz de fazer, com a ajuda do Espírito Santo, e no outro dia vem outra pior.